Olá, pejoteiros e pejoteiras de todo o Brasil, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Papo de PJ, o novo podcast da Pastoral da Juventude Nacional. E nessa série de episódios que nós estamos iniciando hoje, nós queremos percorrer com cada um e cada uma de vocês essa trilha de memória e de celebração, 50 anos de história da PJ no Brasil. Eu sou Gabriela da Silva, jovem educadora e coordenadora nacional da PJ pelo Regional Sul 2, que é o Paraná. E no dia 9 de setembro, esse ano, em Aparecida, nós, pejoteiros e pejoteiros de diversas gerações, vamos nos reunir em Romaria, para celebrar esse nosso tema jubilar, que tem, esse nosso ano jubilar, que tem como tema Negra Mariama, nos chama a Romaria, 50 anos de profecia e missão, construindo a civilização do amor. E o lema, alegrai-vos sempre no Senhor, novamente direi, alegrai-vos. E nesse primeiro episódio do nosso Papo de PJ, nós queremos fazer memória da história, da missão da nossa pastoral. E para isso eu tenho aqui comigo uma convidada e um convidado muito especiais, com quem nós vamos prosear um pouquinho hoje. São pessoas que passaram por diferentes momentos da vida da PJ ao longo desses 50 anos, que estão ainda presentes na vida da Pastoral da Juventude e que ajudaram a pavimentar esse caminho que a gente segue construindo na direção da nova civilização. Então eu quero chamar para a nossa roda Carmen Lúcia, a nossa Carmen de Goiânia. A gente brinca porque um dia foi nessa modéstia que a Carmen se apresentou num grupo de WhatsApp com a nossa turma. Eu sou a Carmen de Goiânia. E Carmen também é do Cajueiro, o Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa em Juventude, que é um grande parceiro histórico aí da PJ no Brasil. Seja muito bem-vinda, Carmen. E nós também acolhemos nessa roda o nosso grande amigo Márcio Camacho. Márcio, que é do IPJ, do Instituto Paulista de Juventude, outra parceria de caminhada da PJ há muitos anos. Também compõe a Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude, Então, Camacho, seja muito bem-vindo. Desde já, obrigada a vocês por toparem esse convite e prosear um pouquinho com a gente. Agradeço, a gente agradece, Gabriela. Obrigada, Gabi, pela acolhida. Bom, e ao longo, então, dessa série, desse nosso papo, nós queremos acessar nossas memórias, as nossas recordações, tudo aquilo que a gente faz voltar a passar pelo coração. Dizem que fazer memória é como abrir um baú cheio de sentimentos, assim, de alegrias, às vezes de dores, às vezes de coisas que nos atravessam, mas que atravessam também positivamente a nossa vida e a vida de todo mundo que passa nesse lugar, E ao abrir o baú de memórias e de recordações da PJ, a gente sem dúvida encontra muitas vidas, doadas de pessoas, de jovens de cada canto do Brasil, seguidoras e seguidores desse jovem nazareno que assumem com a própria vida essa vocação ao serviço do reino. E por isso, antes da gente mergulhar de fato em pensar 50 décadas de história da Pastoral da Juventude, a gente quer propor uma viagem à história dessas duas pessoas que nos acompanham hoje. Nós, jovens de grupos espalhados por todo o Brasil, lideranças das mais diversas instâncias da PJ, nós da vida tocada de alguma forma pelo serviço de vocês, pelo serviço da Carmen, pelo serviço do Camacho, seja numa assessoria no encontro, num subsídio que a gente usa no grupo, numa música que a gente canta em todas as reuniões, e a gente quer também conhecer um pouco mais das marcas que a PJ deixou nas suas vidas, E já que o grupo de jovens é o nosso espaço de organização, de vivência, de pertença comunitária, a Juventude do Brasil quer saber, Carmen, Camacho, como que foi o primeiro grupo de jovens de vocês, ou o grupo que aproximou vocês dessa grande coisa, que é a Pastoral da Juventude na vida da gente. Carmen, quer trazer um pouquinho da sua experiência? Então, a minha trajetória, eu vou assim fazer uma viagem um pouco mais comprida do que a do Márcio, por causa da idade e do tempo, A meu primeiro grupo, eu fui e não permaneci. Era um grupo que ele vinha de um encontro que era dos TLCs, encontros assim,
e era numa escola, e tinha, assim, umas 60, 70 pessoas, era muita gente, para uma menina de interior, né? Foi no interior de Goiás, chamado Pires do Rio, numa diocese chamada Ipameri. Aí eu fui e disse, nunca mais eu volto nisso, porque eu não quero esse negócio assim de show, de espetáculo, esses treinos. Voltei e nunca mais, falei, nunca mais vou participar dessas coisas. E aquele grupo tinha um estilo de grupo. E aí mudou lá para a nossa paróquia. A gente falava aqui um pouquinho antes de começar, né, das conjunturas das quais a gente viveu e organizou nossa vida, né? Aí mudou para Pires do Rio um frade franciscano chamado Odair Firmino, e ele veio com uma ideia. Depois o Odair deixou o ministério, trabalhou na Caritas, em outros lugares, ficou conhecido em nível nacional. O Odair, ele trabalhou lá de organizar grupos nas comunidades, que eram as capelas que tinha, e a gente morava muito próximo de uma capela chamada Capela Nossa Senhora Aparecida. Olha aí Nossa Senhora Aparecida aparecendo aqui na história. E aí esse grupo, ele foi lá de 75, 74, por ali esse grupo nasceu. E aí a gente queria colocar um nome que tinha um significado, assim, super importante, porque a gente era importante, era 8 pessoas. E aí eu pensei, pronto, agora lascou, né? Porque só 8 pessoas, se eu faltar, vai fazer um problema muito grande, né? O grupo pode acabar e a culpa pode ser minha. Então eu não posso não ir no grupo, então eu tenho que ir no grupo. E assim começou, um de não ir porque tinha muita gente, e o outro de ter que ir porque tinha pouca gente. E o grupo chamava Comunique-se, que era a ideia de comunidade unida a Cristo Senhor. E a ideia é, a gente usava, eu nem sabia, sabe aquela língua dos Rolling Stones? Aquela língua vermelha para fora? Sim. A gente usava aquela língua como um símbolo do nosso grupo. Imagina a camiseta do grupo de jovens. A camiseta do grupo de jovens era aquele símbolo. E a gente não sabia de nada, que aquela língua tinha alguém era dono daquilo. Isso nunca passou pela nossa cabeça, porque nós achamos que aquilo tinha a ver com a ideia que nós tínhamos do grupo e usamos aquela língua a vida inteira do grupo, a questão toda. Uma das coisas assim que me marca e que sempre guardo do grupo, além dos grandes amigos que eu tenho até hoje, era as gincanas que a gente fazia. A gente começou uma gincana de conhecimentos gerais, de um livro desses 8 grupos criados. Aí depois a gente fez gincana bíblica, todos os evangelhos, porque o padre falou, não vai ter mais jeito de fazer gincana porque não tem mais dinheiro para comprar livro. E aí a gente deu a ideia, nós, assim, o grupo já tinha uma coordenação paroquial naquele período, a gente tinha uma coordenação paroquial de cada representante dos grupos, e aí a gente falou, não, a gente tem a Bíblia, vamos fazer da Bíblia. E nós mesmos que construímos as provas, porque a primeira prova era muito boba, sabe? A gente falou, é muito sem graça esse negócio, deixa nós mesmos construir. E aí a gente construiu as provas, então era gincana, era responder perguntas, era fazer teatro, construir música, nem todo mundo era música, a gente fazia paródias. Então, era essa experiência que marcou a trajetória e coisas assim que a gente fez e depois todo mundo criticava, porque era a época do Delfim, já no final, assim, mais para frente, bem mais para frente, era a época do Delfim Neto. Nosso grupo, na gincana, escreveu o Circo de O Fim. E aí alguém falou, vocês vão ser tudo presos, porque o pessoal da polícia está aí. Meu Deus. E a gente não sabia nem que existia ditadura militar, já tinha visto falar, mas não tinha noção de nada. Então, era assim, coisas que a gente foi aprendendo depois ao longo da história. Mas aquilo ali a gente viveu aquela questão enquanto
enquanto jovem, enquanto grupo, foi muito bacana a experiência, e nós somos outras pessoas daquele grupo, porque a gente teve essa oportunidade de fazer tudo isso que nós fizemos. Ai, que gostoso de ouvir. E eu fico pensando, né, meu Deus, como que os grupos na década de 70 faziam encontros sem o material que a Carmen e o Camacho escrevem pra gente hoje. E você, Camacho, seu grupo tinha uma camiseta de banda de rock também? Como que foi a sua experiência? Olha, não, mas você sabe que não tinha, não. Tinha sim uma camiseta, já não lembro mais como que era a camiseta, mas tem uma coincidência aí, né, com a história da Carmen, que o primeiro grupo, que era um grupo de adolescentes, na verdade, e é um grupo de adolescentes cujas mesmas pessoas ficaram jovens e formaram um grupo de jovens que depois, lá na frente, adquiriu identidade de PJ. Mas esse grupo de adolescentes também, nessa mesma onda da Carmen, de que não sabia para onde ir, só sabia que queria se reunir, né, e cantar na missa, e, sabe, chamava Comunidade Unida em Cristo no Amor, quase o mesmo nome do Ó, grupo da comunique-se. quase o Comunique, era CUCA, a sigla, Comunidade Unida em Cristo no Amor. Até tem uma amiga nossa da PJ que a Carmen conhece também, que é a Léo Leonice, fazia parte desse grupo já lá na minha adolescência, lá, a Léo de Ourinhos. Esse grupo depois virou um grupo de jovens, né, de adolescentes e depois ficam mais velhinhos, e daí isso que a Carmen está falando, a gente também bebia das fontes daquilo que nos oferecia, que a igreja, que aparecia como novidade na igreja. Então, por um tempo, a gente ficou ligado a grupos de TLC, então, naquele estilo de grupal, e a gente gostava de grandes encontros, tal, voltava animado dos encontros que tinha bastante gente, mas o nosso grupo era pequeno. E depois apareceu lá perto lá com a gente um pessoal que era da Renovação Carismática, e a gente convidou a gente para grupo de oração, então também passamos por essa identidade assim, mais de louvor, tal, também nos afetava porque era alegria, louvor, etc. Né? Não se falava muito de compromisso, assim, e nem muito de compreensão do papel de jovens cristãos, né? Isso foi se dar mesmo quando, num determinado momento da vida desse grupo, o nosso pároco, assim, isso se dava lá na paróquia Senhor Bom Jesus de Ourinhos, que hoje é a paróquia da Catedral de Ourinhos, que não era diocese ainda na época. E o padre, que era o padre ali da catedral, um certo dia chegou com a gente com um convitinho dizendo, olha, vai ter uma reunião lá na cidade vizinha, que é Santa Cruz do Rio Pardo, e tem umas freiras lá, daí sempre alguém que, os religiosos, continuando, umas freiras que são dominicanas da irmã Imelda, e elas têm aí no Goiás, né, Carmen? E elas vão fazer um encontro lá, Pastoral da Juventude. É diferente dos que vocês fazem aí, viu? Porque na cabeça do padre, ele não gostava muito que a gente tivesse o estilo carismático, ele tinha um pouco de resistência à renovação carismática, não por outros motivos, senão que ele era muito conservador. Então, por ser conservador, ele não gostava daquela novidade, entre aspas, que a renovação carismática trazia naquele momento, por questões daí teológicas / pastorais, doutrinárias, né? E daí fomos nós, eu mais uma amiga lá nessa reunião com as freiras, que reuniu mais outros jovens, elas também faziam pastoral carcerária, umas freiras bem comprometidas ali, ainda existem ali na Santa Cruz do Rio Pardo, a congregação que permanece ali, ligada aos dominicanos também, da Ordem dos Pregadores ali naquela cidade, que também faz parte da diocese ainda. Mas enfim, depois dessa reunião, daí é assim, nós fomos e gostamos muito. Eu e a Lúcia, que fomos na época, lá, a jovem Lúcia, que mora lá nos Estados Unidos agora. E ela também, ela tocava piano e eu tocava violão. E nós gostamos muito da proposta, só que nós estávamos muito envolvidos com as coisas da renovação carismática, aquele estilo, né, ainda, mas um outro estilo, né, de vivência do grupo, mas de qualquer forma, por sermos, assim, a gente chama aquela gente de jovens curiosos, tal, nos seduziu muito a ideia de que
a Pastoral da Juventude é uma organização. Então daí a gente pensava assim, opa, não vamos ser só mais um grupinho ali isolado. E vamos ter a oportunidade de participar de alguma coisa maior. Mas a gente ficou um bom tempo ainda meio dividido, porque a gente percebia que não batia muito o jeito de uma coisa com a outra. E eu estava fazendo um sucesso porque tinha feito uma música no estilo carismático. Música muito famosa, inclusive, né? Foi interpretada até por cantora pop recentemente. Exato, viu? Das cantoras mais pop do país, né? Não, eu falei que eu estava fazendo sucesso, ou não, a música estava fazendo, então eu também ficava meio vinculado a essa coisa, né? Porque se agora eu vou mudar de estilo, eu vou ter que fazer outro tipo de música. Mas enfim, essas coisas foram indo. E depois, daí por conta de nosso grupo se identificar, a gente foi aos poucos adquirindo e compreendendo toda a coisa do que era a propósito de trabalho pastoral, e seduzidos por isso, e vamos percebendo a dimensão, abriu-se para nós uma dimensão diferente de ser igreja, de participação, de compromisso evangélico e tudo mais. Daí pronto, daí vai, Márcio, você pode representar a gente lá numa reunião da diocese, depois lá na diocese você, Márcio, tem uma organização de subregional aqui, você pode lá. Quando eu vi, alguns anos depois, estava na coordenação nacional da PJ. Mas começou aí nesse pequeno grupo. Que gostoso fazer essas memórias, e é uma memória afetiva assim para mim também, porque o meu pai e a minha mãe também são pejoteiros assim, né, desde sempre. Mesmo? Sim. Caramba. E eles contam histórias, né, de quando começaram também a questão do TLC e como isso marcou a caminhada dele e dela também, né, no início ali na PJ. Então é bem gostoso assim, afetivo lembrar disso e conectar com a minha história pessoal de vida, porque tá conectada à história do meu pai e da minha mãe, né. E acho que para quem não conhece, né, a gente estava falando aqui da música do Camacho, música famosíssima que ele compôs e que foi interpretada pela Anitta, né, recentemente numa live durante a pandemia. Então vocês podem procurar que o nosso amigo aqui tem alcance internacional, né, nas canções. E não só com essa música, mas, por exemplo, a música do Congresso Latino-Americano de Jovens, né, que é um grande hino que até hoje embala assim, a nossa caminhada, os nossos encontros, e também internacional porque, né, tem esse alcance com toda a pastoral juvenil latino-americana, né, é muito bacana de nos saber, assim, acompanhadas, né, também cuidadas por essas pessoas, né. E a Carmen e o Camacho partilharam um pouquinho com a gente sobre esse início, né, de grupo de jovens, assim, como foi esse início de caminhada. E a gente conversava um pouquinho antes, né, sobre como a própria história de início da caminhada da Pastoral da Juventude está ligada a essas experiências de grupo que foram surgindo, né, pelo Brasil, depois daquele tempo da Ação Católica, na década de 60, né, com aquela organização da juventude católica especializada em vários âmbitos, né, a gente que já ouviu de Jaque, Jeque, Jique, Joque, Juque, né, a gente tem isso como uma certa referência, né, e como depois ali já na década de 70, tantas experiências como essa foram surgindo pelo Brasil, né, e aí quando a gente para contar quando que começou 50 anos da PJ, né, a gente começa aí nesse início da década de 70, justamente num movimento que aconteceu ali naquele tempo, acho que de tentar reunir, né, algumas dessas experiências que estavam acontecendo pelo Brasil, e aí foi quando aconteceu o primeiro encontro nacional da PJ, né, que a gente tem esse marco, assim, de referência em 73, e aí depois disso, é claro, a gente tinha todo um contexto, né, como a Carmen já trouxe um pouco também, a gente estava num período logo depois do Concílio Vaticano II, né, um período depois das conferências de Medellín, logo em seguida veio Puebla, bebendo um pouco na fonte também das comunidades eclesiais de base, né, e da organização naquele período. Isso tudo acho que marcou também, né, essa trajetória, essa forma de se organizar desse grupo, como o Camacho trouxe, que já era tão diferente e novo também, né, em relação a outras coisas que estavam despontando assim na igreja. Uhum. E aí, claro que a Carmen e o Camacho também vivenciaram nesse período, com certeza em algum nível, os desafios, né, de fazer parte de uma organização juvenil que já experimentava um pouco mais dessa eclesiologia libertadora, né,
da própria opção pelos pobres e pela juventude, né, que vieram da Conferência de Puebla, da profecia, acho que de pessoas que inspiraram e inspiram ainda a nossa caminhada, né, como Dom Helder, Dom Paulo Evaristo Arnes, os nossos avós da PJ, né, o próprio Hilário, Jorge Boran, e nesse caminho, né, desde o início da caminhada de vocês como grupo, mas também por outros momentos, né, da vida de vocês na PJ, com certeza foram marcados também por momentos e por pessoas, né? Então a gente queria ouvir de vocês, que partilhassem um pouquinho com a gente um conto, um caos, uma memória, né, desse tempo ou dessas pessoas que marcaram a vida da pastoral, mas a vida de vocês, né, como pejoteira e pejoteiro que também são. Uhum. É interessante. Quando a gente fala de memória, o Márcio falava dessa dificuldade da gente situar, né, fatos quando a gente começava. E aí, quando você falou agora da Ação Católica, ela foi um movimento, e é um movimento ainda organizado em nível mundial, né? Você tem países que têm bem organizada ainda a Ação Católica, aqui no Brasil ainda tem a Pastoral Operária, né? A JOC, né? Em alguns lugares tem isso organizado. Eu me lembro, um fato que me passou agora pela cabeça foi quando a gente celebrou 50 anos da CNBB. Eu estava vivendo como assessora na CNBB. E muitos dos assessores que estavam ali contando a história desses 50 anos eram pessoas que passaram pela JOC, dessa organização, né? Você tinha o Luiz Alberto Gomes de Souza, não vou lembrar todos os nomes, mas Pedro Ribeiro de Oliveira, o Luiz Alberto, ele foi em nível jovem internacional da juventude universitária. Então, mas eles eram maioria homens, né, que estavam ali contando essa trajetória dos 50 anos da CNBB, falando das contradições, daquilo que eles, no período para construir esse caminho como Igreja do Brasil, como tiveram uma presença significativa nessa construção, inclusive da CNBB. E nesse tempo, a gente acolheu algumas pessoas, mulheres que estavam vivas naquele período, e que elas, com o Dom Helder, eram 6 mulheres jovens que começaram a Conferência dos Bispos do Brasil, que foram o apoio para começar a Conferência dos Bispos do Brasil no Rio de Janeiro. E isso me chamou muita atenção, assim, como que, primeiro, presença de mulher, depois, presença de uma organização de juventude, que está antes da Pastoral da Juventude, mas que ajudou a sustentar uma organização como é a organização da Conferência dos Bispos do Brasil. Foi muito significativo escutar e participar e escutar toda aquela trajetória, porque eram assim, os frutos da ação católica. Muitos desses foram perseguidos durante a ditadura militar, alguns moraram fora do Brasil, tiveram que morar fora, muitas lideranças da ação católica foram mortas, foram assassinadas, torturadas nesse país por causa de um compromisso, de um caminho como jovens organizados nessa igreja no Brasil e no mundo, né? Então, eu acho que essas memórias, que ela não é uma memória minha, mas é uma memória que eu vivenciei, escutei muito isso dentro dessa experiência, e eu pensava que riqueza poder escutar essa história aqui, estar aqui para viver isso, né? A CNBB vai viver agora os 70 anos, faz 20 anos que eu deixei a CNBB, né? Então está celebrando os 70 anos agora. E aí eu pensava, tanto que foi rico escutar essas trajetórias,
né? E escutar a gente que dessa trajetória que foi da onde a juventude foi proibida de se organizar, inclusive pela igreja, né? A CNBB uma parte da CNBB não deu conta de sustentar essa ação católica. Alguns fizeram para proteger os jovens, outros fizeram porque não queria que esses jovens estivessem organizados. E a Pastoral da Juventude, essa de 73, ela vai beber dessa fonte da ação católica, né? Porque ali no meio a gente tinha esses movimentos que estavam nascendo, como o Márcio trouxe, da Renovação Carismática Católica, do TLC, todos movimentos importados e com uma finalidade que era da alienação, a gente podia dizer assim. Não tinha como objetivo ajudar a gente a fazer um seguimento a Jesus com fé e vida. Tinha uma questão que era não organizar, que era a organização não passa a ser um critério importante, como era a ação católica. A Pastoral da Juventude recupera essa organização como vamos dizer assim, como o cerne da vida cristã, né? Que aí você tem a comunidade e você tem os grupos, né? Como cerne da vida cristã. Então aí eu acho que esses encontros que vão acontecendo no Rio, São Paulo, que eles viram mais notícia, né? A gente falava da territorialidade, né? O que acontece no Brasil nesse período acontece no Rio e São Paulo. Os outros lugares não existem como acontecimento, né? Então, a gente, quando contar a história da pastoral, a gente lembrar disso, que tem um país enorme que está organizado a partir dessa conferência dos bispos, que tem essa base da ação católica e que a Pastoral da Juventude bebe ali para poder buscar esse lugar que era a comunidade, o grupo. Que forte a gente ouvir esses testemunhos mesmo, né? Das coisas que ainda hoje são tão fundamentais assim para nos alimentar e fortalecer em tempos adversos, né? Que a gente vivenciou ao longo dos anos, assim. Mas de saber que, de fato, esses movimentos de resistência, né? E de profecia, eles vêm de um caminho, assim, que ajuda a gente a seguir caminhando, né? E você, Camacho, te ocorreu um caos, uma memória que você pode partilhar com a gente desses tempos? Olha, tantas coisas que aconteceram, né? Eu queria achar alguma coisa inusitada, assim, mas eu me lembrei de coisas aleatórias, mais interessantes. Por exemplo, eu com uma outra irmã, que não aquelas dominicanas, agora pequenas missionárias eucarísticas que chegaram na nossa comunidade e muito comprometidas, mas ainda usavam hábitos brancos. E daí eu indo com essa irmã, que era a irmã Rosa Maria, que foi uma grande assessora nossa, Rosa Maria Jorge, que está aí ainda por aí comprometida com a causa, ela foi comigo para essa reunião da coordenação diocesana em Botucatu, que era a sede da nossa diocese, e caiu um pé d'água, daqueles pé d'água pesados, né, uma chuva forte, e meio que inundou a estrada no caminho. E nós íamos passar no caminho, estava ali naquela região o padre Onivaldo. A mãe dele morava em Águas de Santa Bárbara, que ficava na diocese. E nós combinamos, a gente vai, e o padre Onivaldo estava lá, nós combinamos, vamos até Botucatu, na volta a gente passa na casa do padre, da mãe do padre Onivaldo para encontrá-lo, e depois voltamos para Ourinhos. Bem, nós voltamos de Botucatu debaixo de uma chuva forte. Quando nós entramos na cidadezinha do Padre Onivaldo, que era pequenininha, essa Água de Santa Bárbara continua pequena, hoje um pouco mais desenvolvida, mas muitas ruas sem asfalto. Encalhamos ali no barro, eu dirigindo o carro, daí desce a irmã Rosa do carro com o hábito branco para empurrar, atola os pés na lama, fica preta de lama naquele hábito branco
E a gente se perdeu na cidadezinha desse tamanho, se perdeu ali, não encontrou Padre Univaldo nenhum, nem a mãe, nem ninguém, e voltamos para casa encontrando várias coisas, lugares alagados e esbarreados. Né? Isso para ir numa reunião da coordenação da diocese. Então, passamos um perrengue desse tipo. A nossa vida é cheia de perrengue, né? Vida de pejoteiro é só perrengue. De que encalhar ônibus que vai para Retiro, isso tem hoje vários episódios, né? E de ônibus que estragam no caminho, porque também a gente às vezes é descuidado, né? Porque deixa os pais e as mães todos de cabelo em pé, porque sai de um ônibus qualquer que faz. Hoje em dia é um tal de perder voo, né, Carmen? O voo não sai na hora, a gente não consegue chegar na reunião. Mas outra coisa que eu lembrei também, que me fez pensar as coisas aí de história, né? Dos tempos que a coisa vai se desenvolvendo. É como que era diferente, quando eu estava, por exemplo, na coordenação nacional, como era diferente o nosso estilo de articulação e comunicação de um pastoral em nível nacional, né? Veja, o Cláudio também vivenciou isso. Não existia internet, não tinha nada de comunicação virtual. Internet, até quando eu estava assim, saindo da CN já tinha e-mail, uma novidade. E como que era sem e-mail? Como assim e-mail, né? Esses dias minha sobrinha perguntou, o que é esse negócio de e-mail, tio? Daí minha sobrinha falou, é um negócio que eles usavam para se comunicar antigamente. Quando tinha o WhatsApp ainda. Ô, Márcio, você fez eu lembrar uma história ótima. A gente estava organizando o Regional Centro-Oeste, aí na diocese, eu era da diocese, o bispo não queria, falava, Carmen, vai perder tempo com essa bobagem de organizar, e falou para mim uma vez, né? Depois ele falou, não, eu vou apoiar. E aí ele foi fazer a crisma lá na paróquia e perguntou assim para mim assim, ô Carmen, como é que tá as coisas, assim, da organização da pastoral? Aí eu falei, bispo, olha, eu tô achando que vai ser muito difícil organizar essa pastoral. E ele falou, por quê, Carmen? Eu falei, ó, imagina, eu escrevi uma carta para cada um dos bispos, eu estava encarregada de articular 3 dioceses. Eu escrevi do Antônio, era do Antônio Ribeiro, depois virou arcebispo aqui de Goiânia, né? Aí eu falei, do Antônio, eu escrevi 3 cartas, uma para cada bispo, explicando o que é a pastoral, tudo direitinho, nenhum dos 3 respondeu. E falou, mesmo, Carmen, assim, falei, não, tá difícil, porque assim, eu imaginava, Dom Antônio, que os bispos eram o primeiro interessado. E ele falou, não, a gente é interessado. E eu não me dei conta, né, hora nenhuma, que eu estava falando com o bispo. Sabe, assim, reclamando do bispo que eu tinha mandado a carta para ele. Aí, eu estava cobrando dele, né? Mas eu estava contando para ele da dificuldade. Aí, uma semana depois, eu recebi lá em casa uma carta do bispo. Carmen, recebi a sua carta. Aí que eu caí, puta, como que... Tô cobrando o homem, ele pensou que estava sendo irônica. Não, ele fez bem sério, Carmen, sabe, todas as orientações de como fazer, para ter um pouco de paciência com os bispos, porque ele tinha muitas atividades, e eu dizendo para ele, gente, a pessoa tem juízo de um tanto. E vocês, antes do e-mail, era só ligação telefônica, macho, para organizar a coordenação nacional? Carta, telefônica. Não tinha e-mail, não. Esse negócio era e-mail depois. Não, interurbano, a gente tinha que ter... Era caríssimo. Caríssimo. Entrava na previsão de projeto de sustentabilidade. Vai ter, se você é representante, quanto que vão me dar para eu poder articular por telefone o povo, porque era super caro fazer articulação. Então era carta e também, assim, linha de transmissão. Vão na reunião da regional. Ia na reunião do nacional. Voltava para casa de Brasília de ônibus. Ia para Brasília. Voltava de Brasília de ônibus com 3, 4, 5 caixas de coisa.
E Subsídio, e Jornal Juventude, que era o jornalzinho, não tinha página, nem perfil de internet, nem de Instagram, nem de nada. Era um jornalzinho impresso, que chamava Juventude, que o saudoso Valderes e a Verônica Paulistes, que eram os jornalistas responsáveis, e Tali trazer isso para aqui, para ir na reunião do regional um mês depois, ou 15 dias depois, levar para o pessoal distribuir nas dioceses, enfim, linha de transmissão. Então, era tudo muito A mais demorado, mas novidade era também, um pouco mais longa, né? A novidade exato. demora. Mas, por outro lado, a gente valorizava muito o material, né? Porque como ele demorava para chegar, como tinha todo esse processo para chegar na mão dos jovens, então a gente tinha um cuidado todo especial, assim, inclusive cuidado de como embalar, né, Carmen? Como manter para não Sim. estragar no caminho, para que todo mundo recebesse, para não molhar, enfim. Essas coisas não é saudosismo, não, é só para lembrar como é que se dava, até para as novas gerações saberem que hoje tem muitas dificuldades, mas tem outras facilidades também, né? Na comunicação. Mas é uma preciosidade, né? Aqui em casa mesmo, vira e mexe, a gente vai mexer na biblioteca, né? Ali nos arquivos, e aí encontra um livro de PJ lá da década de 80, assim, Olha né? que Que legal. era dos meus pais, e eu fico, meu Deus, como que isso sobreviveu até aqui, né? E hoje a Que gente com legal. medo de acabar o espaço na nuvem, né? Pra gente não ter Ah, mais como armazenar material. sim. Mudam as preocupações. É só. Agora você falava, né, da história das irmãs, né, que ainda usavam o hábito branco. E aí eu me lembrei de uma memória também que é muito gostosa para mim, que foi a primeira atividade nacional da PJ que eu participei, que foi o Encontro Nacional de 2012, que foi em Maringá, aqui no meu regional, né? Uhum. Então, eu tinha acabado de entrar na coordenação diocesana aqui em Londrina, né? Sou da Arquidiocese de Londrina. E aí a gente entrou já direto na organização do Encontro Nacional. E aí eu me lembro de conhecer pessoas que hoje são muito minhas amigas, né? Naquele tempo. Então, o Chesco, por exemplo, eu conheci que era secretário naquele tempo. Hoje ele é meu assessor regional. Luiz Uhum. Duarte, eu falo pro Luiz Duarte que eu me apaixonei por ele lá em Maringá, naquele encontro. Ó, E o Luiz também foi meu assessor a nível nacional, né? Na coordenação nacional da PJ. Então, eu me lembro assim das pessoas que eu conheci naquele momento e como elas são importantes ainda hoje na minha vida, mas eu lembro também de um dia que a gente estava ali com as equipes de trabalho, né? E aí uma irmã, que era nossa assessora aqui na diocese, usando o seu hábito branco, resolveu uhum. entrar com a gente numa brincadeira. E aí a gente tinha uma rampa assim, atrás da cozinha, se eu não me engano, e a gente passou sabão naquela rampa Ah, e jogamos água na rampa e saímos todo mundo escorregando naquela rampa, inclusive ela com seu hábito branco. Foi que muito legal. engraçado, assim, foi uma situação que até hoje a gente brinca, hoje ela já tá fazendo missão em outro país, inclusive, mas a gente se recorda com muito carinho, assim, né? Você fazendo jovem com jovens, né? Isso é muito legal mesmo. E antes da gente continuar a nossa prosa com a Carmen e o Camacho, eu quero aproveitar que nesse ponto do nosso episódio está todo mundo muito atento na gente, para trazer informação sobre a nossa romaria que está chegando, né? Oba. Então, nessa trilha do jubileu, né, que a gente está caminhando, uma das nossas paradas será no dia 9 de setembro, em Aparecida, em São Paulo, para a romaria de 50 anos da PJ. Essa vai ser a nossa grande festa de aniversário, né? Com amigas e amigos reunidos, com muita reza, com muita festa entre gerações de PJteiras e PJteiros que vão se encontrar lá na casa da Mãe Aparecida. E para essa festa acontecer da maneira mais bonita possível, nós convidamos todas as PJteiras, todos os PJteiros a nos ajudarem com a nossa vaquinha da Romaria. A gente pode ajudar, né, doando qualquer valor ou divulgando a vaquinha também, né, para que outras pessoas, para que as instituições parceiras contribuam com a realização dessa nossa grande celebração. Então é só entrar lá no nosso site, que é jubileu50anos.pj.org.br e acessar a aba da vaquinha. Lá no site também já estão disponíveis as vendas da nossa lojinha da Romaria. Mas atenção para todo mundo, que todos os produtos, a camiseta oficial que está sendo vendida e outros itens que vão entrar na lojinha também, só serão vendidos antecipadamente, através do site. E aí a entrega desses itens vai ser feita na Romaria. Então, quem quiser adquirir qualquer produto, já acessa a nossa lojinha, já faz o pedido, e aí é só retirar lá em Aparecida,
ou pedir para um amigo ou amiga do seu grupo, da sua diocese ou do seu regional, para retirar para você. Então essa e outras informações a gente encontra com facilidade, de novo, lá no nosso site, jubileu50anos.org.br, ou através do nosso Instagram, que é @pjnacional. Muito que bem, depois do intervalo comercial, de volta ao nosso papo com a Carmen e com o Camacho. A gente ouviu, né, dela e dele algumas histórias bonitas, cômicas, perrengues, né, que marcam a vida da gente na pastoral. Mas esse tempo, além de ser um tempo de celebrar, né, e de fazer memória, também é um tempo da gente continuar a sonhar, né? E aí eu quero trazer presente quando a gente fala da missão da PJ, né, que é a missão do próprio Jesus de Nazaré, quando ele proclamou o texto do profeta Isaías, que ele dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. E essa é também a nossa missão, né, na PJ, de anunciar a boa notícia do reino, de anunciar a civilização do amor na vida concreta, né, das juventudes. E aí eu recordo também que o Camacho tem um texto muito bacana que escreveu para a nossa ampliada nacional lá do Crato e atualizou para nós esse ano, né, na nossa ampliada de 2023, que aconteceu em janeiro lá em Joinville. Esse texto está disponível no site da PJ, né, quem quiser acessar também está lá. E é um texto em que ele fala da direção dos ventos das juventudes, né, e que nos provoca a pensar para onde que a gente quer caminhar como pastoral da juventude, qual é o nosso horizonte diante desse marco jubilar, né, nesse contexto pós-pandemia, mas também num contexto de mais esperança, né, no campo da garantia de direitos, de uma nova primavera eclesial trazida pelo papado de Francisco, né. Aí eu queria aproveitar, né, essas intuições para que tu partilhasse conosco, Camacho, que provocações ou que sonhos você ainda tem também para a pastoral da juventude do Brasil nesse tempo histórico que a gente tem vivido? Olha, acho que é até uma ingratidão pensar, sonhar mais do que a PJ já faz, né? Primeiro, acho que a primeira palavra é de reconhecimento, assim, porque isso que você trouxe de que nós, apesar dos tempos últimos terem sido tão pesados e ainda como continuamos com tantos desafios, né? Passamos por uma pandemia e que a geração que hoje é jovem estava saindo da adolescência, ficou vivendo trauma. Todos nós vivemos algum trauma com essa pandemia, mas certamente para os jovens, isso também, pros e para os jovens, vai marcar a trajetória da maioria deles, né? A pandemia é um pandemônio no campo político, né? Porque vivemos uma onda de retrocesso de direitos, de fascismo e negacionismo da ciência, ataque aos professores, aos defensores dos direitos humanos, enfim, momentos difíceis. Inclusive, a gente já está vivendo ainda os resquícios e as situações latentes disso tudo, né? Mas eu acho que o sonho é que a PJ continue fiel à proposta do Reino de Deus, atualizada às demandas e aos anseios da juventude de cada época, né? Eu acho que agora já vejo isso acontecer na pastoral de juventude, mas eu sonho que isso se concretize cada vez mais, que é uma pastoral aberta à diversidade juvenil das juventudes. É uma pastoral que é acolhedora das diferenças, acolhedora das manifestações, do jeito de ser, da condição socioeconômica, racial, sexual e de gênero de cada um das e dos jovens, e que ela seja sempre uma casa que acolhe, né? Ao mesmo tempo uma casa que acolhe, e também como a imagem que o Papa Francisco usa, que é de hospital de campanha, que está onde estão nas Galileias, onde estão os jovens e as jovens vivendo, sofrendo, vivendo os desafios, sobrevivendo às vezes na luta por direitos básicos,
até desistir como ser humano, como pessoa com dignidade, né? Um ser com dignidade. Acho que a PJ, eu espero que a PJ continue sendo assim e que haja reconhecimento, espaço de atuação, que a Igreja do Brasil, as igrejas, né, sejam também abertas a esse trabalho pastoral de cuidado e de defesa da vida das juventudes. Porque não que outros não façam, na igreja ou fora da igreja, mas saber que há lugares em que há lideranças que fazem um trabalho de anular o trabalho da pastoral, anular a vida das juventudes, é dolorido demais, né? Então a esperança de que tanto a PJ seja continue fiel, né, até quase mártir, assim, né, no enfrentamento e das adversidades e daqueles que lutam contra a vida das juventudes, e ao mesmo tempo ele seja acolhida, revalorizada por quem garante os espaços de atuação dos jovens e das jovens. Mas muito mais do que sonhar, mas também sonhar é bom e acho que a juventude é um motor, é um combustível das juventudes, o sonho de esperançar, é um sonho que se pode concretizar, mas mais isso que isso também é reconhecer o quanto essa juventude essa juventude que resiste com resiliência e que insiste em manter-se organizada, apesar de toda a dificuldade que os últimos tempos se impôs, acho que é também motivo para a gente celebrar nesses 50 anos. Isso não quer dizer que outros jovens, que a juventude de hoje é mais valente ou menos valente, também a Carmen trouxe o quanto situações de que a juventude em outras épocas teve também desafios enormes, né? Por exemplo, imagino que era organizar grupos de base ou viver em séries na época da ditadura, em que a perseguição batia a porta, né? Então, cada época, isso também está lá naquele texto que você falou dos ventos, né? Cada época tem os seus desafios, mas sonho com essa que a gente permaneça comprometida com a causa da defesa da vida das juventudes, a formação integral, enfim, no acolhimento dos jovens como ser humano, do jeito e com a identidade que cada um tem. Amém. Amém. E Carmen que esteve conosco em Joinville em janeiro, né, na nossa ampliada nacional, nos acompanhou de pertinho naqueles dias, enquanto a gente rezava a nossa história e a gente ousava elaborar 14 diretrizes para a ação da PJ nos próximos 6 anos, né? Que renovam o nosso compromisso com os grupos de jovens, com a vida comunitária, com a espiritualidade libertadora, com a defesa da vida de todas as juventudes na sua pluralidade, né? Quando tu olha, Carmen, para essa turma que está fazendo PJ hoje também, né, de norte a sul do Brasil, quais são os sonhos que te fazem arder o coração olhando para esse serviço ao reino de Deus que tanta gente segue fazendo, né? Primeiro dizer assim, o sonho do Márcio é um sonho que embala a gente, né? Esse jeito de recuperar e trazer esse sonho aí e de dizer o quanto vocês estão resistindo, né? Para ser igreja, como igreja. Então, me encanta muito o esforço de vocês e eu queria reforçar esse sonho do Márcio, dizendo isso, que a gente é chamada a viver esse segmento a Jesus. Me chama muita atenção, eu já compartilhei isso com a PJ, que Jesus nos convida a beber do mesmo cálice, né? Ninguém pode sentar à direita ou à esquerda, mas é aquele que vai beber do cálice. E aí eu fico pensando que o cálice da juventude hoje, que as dificuldades da juventude hoje tem muito a ver com o modelo econômico
com que a gente tem um modelo econômico que está dentro de nós, né? Que ele é tão perverso, por exemplo, que até nós viramos mercadoria, o nosso sentimento vira mercadoria, né? Você percebe que esse modelo econômico é um modelo que arranca de nós possibilidades, né? De uma vida digna, de uma vida em abundância, né? Conforme recomenda aqui o Evangelho. E eu fico pensando assim, olha, como resistir numa religião que abraça esse sistema? Nós temos muitas das nossas religiões, cristãs ou não, que abraça esse sistema e que, às vezes, ele é muito mais vinculada ao capital do que a Jesus, né? Então, como que a gente vai viver uma experiência comunitária que a gente diz assim, olha, a gente quer viver essa experiência comunitária, a gente quer reconhecer o outro, a gente quer reconhecer a outra pessoa naquilo que ela tem de mais potente, que é a sua diversidade, a sua originalidade, né? E eu acho que tem ali, olha, no Gênesis, criado para ser feliz. E como é que a gente vai ser feliz? A gente vai ser feliz quando aquilo que é original nosso poder brotar, né? E a gente está num sistema que destrói a educação, destrói a religião, destrói a comunidade. Então, nós somos convocados a dizer como que nós vamos ressuscitar e ajudar. Eu acho que a pastoral e a pastoral é esse lugar que vai, conforme a Elisa Lucinda fala assim, a gente está acostumado a ressuscitar todos os dias, né? Eu morro e ressuscito todos os dias. Então, eu fico pensando nessa resposta que a pastoral dá quando ela se organiza, que são os grupos. Eu acho que a gente tem que fortalecer o comunitário, coletivo para tudo quanto é lado, né? Coletivo de mulheres, coletivo de negros, coletivo de meio ambiente, coletivo de tudo que a gente puder fomentar, arte, né? Tudo quanto é tipo de arte que a gente puder inventar e reinventar, para a gente dizer assim, olha, a gente quer fazer diferente, a gente quer contrapor a esse sistema e dizer assim, olha, o sistema nosso, conforme a Bell Hooks diz, a gente escolhe o amor, mas não só que Jesus te ama, a gente escolhe o amor porque o amor é ética, e o amor é ética que nos ajuda a organizar isso, né? Márcio lembrou da pandemia, e quer dizer, a gente, depois de viver esse trauma do isolamento, nós precisamos agora nos curar disso em comunidade. Por isso, eu acho que o sonho é coletivo, grupo, o quanto a gente puder fazer dos diferentes modelos, não existe um modelo, né? Então, a gente renovar e inovar e dizer, escutar essa juventude para poder dizer que pastoral, que grupo, que coletivo, né? Como que a gente pode fazer essa vivência, né? Não repetindo, não sendo colonizados, construindo histórias possíveis e impossíveis, né? Então, eu sonho com isso, que a gente é capaz, porque olhando para vocês, eu sinto que a gente é capaz. Estar com vocês dá muita esperança. Então, eu sinto que vocês já estão fazendo essa resistência. E a existência de vocês anima a gente que passou por esse caminho. E a gente, como o Márcio falou, a gente é muito grato a vocês, porque vocês estão existindo e reexistindo, né? Então, nós vamos superar esse neoliberalismo de morte, de isolamento e disso tudo, quando a gente vai fazer 1000 coisas que vocês já fazem e podem continuar fazendo mais e melhor ainda.
Amém. A seguir, sonhando ligeiro juntos e mutirão. E eu quero aproveitar, a gente está chegando ao final já do nosso episódio, e aproveitar que a gente tem aqui a Carmen e o Márcio literalmente de frente com o Gabi na nossa tela, para a gente fazer fazer um bate-bola, um jogo rápido assim, respondendo algumas perguntas, algumas recomendações para nossa galera conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, convido vocês para a gente falar uma categoria e vocês nos presentearem aí com as suas respostas e a curiosidade sobre o que vocês têm pensado sobre isso. Então, a gente partilhou algumas memórias, mas se tivesse que pensar uma atividade ou um encontro da PJ que te marcou, Carmen? Vou falar o Concílio de Linz. Concílio de Linz. Foi uma atividade da Igreja do Brasil. Aguardar nos próximos episódios a Carmen contando histórias sobre o Concílio de Linz. Camacho, uma atividade, um encontro da PJ que te marcou? Vou citar dois. Foram muitos, né? Muitos. É difícil eleger. Mas um encontro que foi, a gente chamava de curso de inverno do sub-região Botucatu, lá aqui de São Paulo, que foi o primeiro encontro que eu participei fora do meu grupo de base. E foi uma semana, era uma delícia, eu voltei daí outra pessoa desse encontro, porque mergulhei na proposta de reino e vim com 1000 coisas na cabeça, cheio de questionamento, mas de entusiasmo também. Eu acho que foi meu batismo, vamos dizer assim, definitivo. E o outro momento foi a 11ª, que é a 11ª Assembleia Nacional da PJ em 95, e daí nessa época eu estava na coordenação nacional, então ali me marcou pela responsabilidade que eu sentia que nós tínhamos, e como coordenação ali, eram muitas questões naquela Assembleia. E hoje em dia, olhando de longe, assim, eram questões até tranquilas, perto do que os desafios que se tem hoje em dia. Mas naquele momento a tensão era grande e tal. Então foi uma experiência marcante para mim também. 11ª, amei o nome. 11ª, Deixa eu isso. só dizer um segundo também, eu acho que eu vou ter direito, viu, Márcia? Dizer um Tá segundo. bom, se eu falei 2, né, Carmen? Você falou 2. Eu pensei, sabe, uma coisa que foi importantíssima para nós do Centro-Oeste. Em 84, a gente fez o primeiro encontro de organização da Pastoral da Juventude no Regional, e foi em São Luís de Montes Belos, quando eu conheci o Flores, Rezende, Maria Olinda e tanta gente que até hoje mudou, assim, igual você falou, Márcia, mudou a direção, o rumo, ampliou muita coisa. E se a gente for pensar uma música para animar a caminhada? Carmen, que música te vem à mente? Ixi, música é uma coisa que eu... Sabe aquela coisa, Márcio, que você falou assim, vou ficar devendo? Eu lembro de tantas. E aí, na hora que eu lembrei de uma música, eu lembrei de uma música do Padre Zezinho, lá do grupo de jovens, que era um jovem Galileu, sabe? A gente cantava com uma animação, mas eu também pensei numa música do Chico Buarque, que era o Gente Humilde. É uma das músicas assim, que eu gosto demais de escutar, me faz um bem. Não sei por que a música faz um bem tão grande em mim. Tem nada a ver com pastoral, tem mais a ver comigo e com a minha relação com a música. Eu amo Chico. Qualquer uma dele me anima na caminhada. E você, Camacho, que música para animar a caminhada da galera? Eu pensei em duas também. Eu pensei na música que animou muito a minha caminhada, que acho que pode animar, que continua animando, mas pode animar mais o pessoal, que é Coração Civil do Milton Nascimento. Quero uma utopia, quero tudo e mais. Porque eu acho que é uma síntese tão forte dos Muito nossos boa. sonhos, né? E do que nós vamos enfrentar para conquistar os sonhos que a gente tem de uma sociedade mais humana, mais parecida com o sonho de Deus. E por isso eu escolhi.
E tem uma outra que agora tem um pouco a ver com essa coisa da, do reconhecer-se como ser humano, como indivíduo, que me fez lembrar que é aquela também no Milton Nascimento. Poxa vida, eu não tinha pensado que era dele. Que coisa. Eu não sei cantar. Poxa, olha, acho que vai ter que editar essa parte, porque eu não sei cantar e nem sei não lembro o nome da música. Até o final eu lembro. Deixa pra lá. Então, se a gente for perguntar um cantor, ou uma cantora, ou uma banda, vai vir Milton Nascimento nessa recomendação? Sim. Milton Nascimento os que eu mais gosto e me inspiram mais. Nascimento são dos antigos, né? Milton Nascimento, Maria Bethânia, e tem um cantor que é o meu cantor assim de predileção que é um latino, argentino, chama Fito Páez. E o Fito Páez Mercedes Sosa gravou músicas dele, Milton Nascimento gravou músicas dele, ele cantou músicas de Chico Buarque, então é dessa turminha aí também. Ótimas. E você, Carmen, se for recomendar um cantor, uma cantora ou uma banda? Olha, me encanta muito vários, né? Mas eu sou assim com o Chico, com o Milton, eles são. E das mulheres é Mercedes Souza, Leon Greco, esse também, acho que é argentino, né? E Argentino. cantou agora pro Papa, teve agora com o Papa lá, né? Então ele é um dos. Tem umas músicas muito interessantes. Eu só peço a Deus, que muita gente conhece na voz de Mercedes, é uma composição dele, né, inclusive? É uma composição dele, cantou lá no Papa, né? Olha, eu quero fazer uma playlist compartilhada no Spotify com vocês dois, viu? Pra gente colocar essas músicas. Deixa eu dizer uma banda aqui que é legal, que eu gostei, que eu tenho gostado de ouvir ultimamente. E ela não é muito famosa ainda, mas está fazendo um sucesso aí pro mundo afora. Que lembra muito os Doces Bárbaros da nossa época, Caetano, Gil e tudo mais. Chama Bala Desejo. Que são jovens, jovenzinhos, potentes na música e na qualidade musical. E acho que promete aí ser uma banda que vai ficar muito presente na vida das juventudes. Daqui a pouco o pessoal pode procurar a playlist Sons de PJ lá no Spotify para encontrar todas essas recomendações. Márcio, Emicida, né? Emicida. Nossa, acho que atualmente é dos que mais fala das coisas que a gente... Bem lembrado, Carmen, que bom que você lembrou. E se vocês forem recomendar um livro, o que recomendaria, Carmen? Olha, eu vou na linha do Márcio, eu vou recomendar 2. Um que eu li e que eu li devagar, porque era muito duro de ler, é o Torto Arado do Itamar. Eu acho que ele conta a trajetória de um povo rural, negro. É impressionante. Assim, para a gente quiser falar de ancestralidade, né? E outra autora, para mim, muito significativa ultimamente é a Bell Hooks. Tudo sobre o amor. É muito sensacional. lindo. E você, Camacho, o que recomenda um livro para nossa turma? Já queria recomendar esses da Carmen também, mas não vou recomendar, vou aceitar a recomendação. O da Bel já li e o Torturado está aqui na fila, mas com esse estímulo eu vou encarar. Sei quanto é árido essa leitura, mas vale a pena, né, cara? Mas é linda, imagino. Eu vou indicar o que eu estou lendo agora, e tem a ver um pouco com a indicação da Carmen também, que chama A Dádiva do Amor, do Martin Luther King. É um livro já meio que um testamento assim, dele, né? E eu estou lendo por conta de... Estou super envolvido com o que eu estou lendo aqui, porque é uma coisa do resgate, do sentido dos direitos humanos, que está tão hoje em dia, né? Vilipendiado, tão atacado, e numa voz cristã, né? Numa voz cristã, que é o pastor Martin Luther King. Então ele fala
fala do amor cristão, mas do ágape, e cheio de sensibilidade, claro, datado, né, daquela luta dos anos 50 e 60, na luta dos negros norte-americanos, mas que se universalizou pelo martírio dele, pelo posicionamento dele. E, enfim, foi eu descobri esse livro em leitura sobre direitos humanos, fui atrás e é o que eu estou lendo agora. E eu sugiro que quem tem esse, essa, esse interesse nesse tipo de coisa, né, de pensar o amor para além como também a Bel faz, né, cara, para além do romantismo e tudo mais, um amor comprometido com as causas principais da humanidade. Acho que fica a dica. A Dádiva do Amor, Martin Luther King. Quero ler. Maravilha. Esse vai entrar na minha lista também. E pra gente finalizar, filme ou uma série, eu e a Carmen a gente conversava um pouco antes de começar a nossa prosa aqui, sobre os streamings, né? Assim, o que tem rolado nos streamings? Filmes ou séries que vocês viram recentemente ou que gostariam de recomendar? Eu, pra falar a verdade, não pensei nisso. Vou pensar, tentando lembrar agora o que eu vi recentemente que valeu muito a pena. Eu não sou muito de séries, então de série eu não sei indicar. Tranquilo, a gente tem ótimas indicações de livros e músicas, né? Então. Acho que vai ficar nisso. Mas eu quero sugerir um antigo, Márcio. Vai lá, cara. Então, A salva. Festa de Babette. Ele é bem Ah, antigo, ele é dos anos 80. Mas eu acho que se a gente conseguisse retomar esse da Festa de Babette, para mim é uma Eucaristia, sabe? A ideia de Eucaristia está ali. Olha, Eu esse também acho não que conheço. eu acho que tá. está no YouTube. E sabe eu queria recomendar para a Pastoral assistir, está no YouTube também, que é um filme, chama O Papa Bom, que é a história do João 23. 23. Gente, é muito lindo, assim, do ponto de vista das resistências, sabe? Assim, tudo na vida dele, ele tem propósitos aqui, é isso que eu quero ser padre para ser padre ali, naquele Uhum. lugar. E ele nunca volta para aquele lugar, e ele é sempre colocado num lugar novo, e naquele lugar novo que ele é colocado, ele encontra como responder e cuidar da vida ali. Eu fiquei assim, é um dos filmes que me marcou, pensando em testemunhos, Uhum. seguimento a Jesus, cristianismo, essa questão toda. Vê aí, o Papa Bom. Linda Tudo antigo. recomendação. Anotado. Se estiver no YouTube ainda, mais fácil para a turma poder acessar de qualquer Tá canto. tudo no YouTube, deve estar, eu acho. Maravilha. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês, Carmen, Camacho, por toparem caminhar com a gente, bater esse papo de PJ nesse primeiro episódio do nosso podcast e pela inspiração que nos dão, né? Testemunhando com a vida, com seu serviço, o amor terno, misericordioso de Deus. E só palavra para vocês quiserem se despedir, deixar esse último sopro de ânimo e esperança para a gurizada que está nos escutando. Parabéns para nós todos que fazemos parte dessa pastoral nos seus 50 anos. Parabéns por esses 50 anos de luta, resistência, sonhos, alegrias, tanta coisa boa. Nós lembramos algumas coisinhas aqui, mas é tanta história, né, que se atravessam e atravessa a vida da juventude. Então, vamos celebrar na perspectiva de continuar, né, o caminho. Tem uma imagem africana, um conceito africano que é do Sankofa, não sei se vocês conhecem, que tem um desenho de um pássaro e com um ovo no bico. Ele está olhando com o bico voltado para trás, então para recuperar tudo que ele viveu, ou a herança do povo e as coisas que ele a pata para frente. Então a gente vai para frente carregando
sem saudosismo, sem ismos nenhum, né? Mas vivendo com intensidade a história, a potência da história que nós construímos, para que a juventude tenha vida e vida em abundância. Eu fico lembrando sempre que o jubileu, pelo menos que a gente aprende lá nas escrituras, que é tempo de celebrar, é tempo de perdoar, e é tempo da gente perdoar as dívidas, né? Quantas dívidas todos nós, como igreja, temos para com a juventude, né? Não vamos dizer só da hierarquia, mas todos nós que somos igreja batizados, temos com a juventude. Então, como que a gente pode, nesse tempo, perdoar essas dívidas para a gente poder caminhar mais leve, para uma pastoral da juventude ser cada vez mais leve, mais bonita, feita, né? A gente, o Márcio deve lembrar, a pastoral, quando a gente começou, parece que quando a gente estava lá nos princípios, ela tinha tanto peso, pouco a arte, né? E pouco a pouco nós fomos aprendendo, né? A colocar arte, beleza, fazer coisa bonita, né? Isso esparramou da pastoral da juventude, esparramou para muitas outras movimentos sociais que hoje você vê e fala, nós fazíamos isso e isso espalhou por aí, né? E eu acho que a gente também contar muitas histórias e reconhecer onde nós chegamos, Márcio, onde nós chegamos, né? Com as nossas vidas, com a cabeça que a gente tem hoje, né? A gente tinha uma cabeça... Eu estou falando de mim, Carmen, uma cabecinha limitada, pequena, né? E a caminhada da pastoral da juventude abriu tanta coisa para a minha vida e para, por exemplo, entender e respeitar. Uma das coisas mais bonitas da pastoral é a gente entender a diversidade, respeitar essa diversidade e desejar que o mundo seja diverso em todos os seus aspectos, porque é aí que mora Deus, né? Aí que mora o amor, para poder não falar do masculino, mas aí é que mora o amor, né? Na originalidade. E aí eu sou muito grata a vocês, a essa caminhada dos 50 anos, a ter gente na minha vida como vocês, né? Sou muito grata por tudo isso que a gente viveu e vive, né? Nessa história, desses 50 anos. Muito obrigada, Carmen, muito obrigada, Camacho. Sem dúvidas, nós que somos jovens pejoteiros e pejoteiras nesse tempo, também somos muito gratas e muito gratos a vocês, né? Por terem trilhado esse caminho e por continuarem trilhando de mãos dadas conosco. E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Papo de PJ. Mais sobre os 50 anos de história da PJ a gente encontra na edição atualizada do Somos Igreja Jovem, que será lançado muito em breve. E muito obrigada a cada pejoteira, a cada pejoteiro que está nos escutando. Não deixem de compartilhar esse episódio, né, com seu grupo, nas suas redes, marcar a @PJ Nacional e continuar acompanhando o Spotify e o Instagram da PJ Nacional para não perder os próximos episódios e a nossa playlist que a gente vai criar por lá. Não se esqueçam também de acessar o nosso site e o Instagram para ficar por dentro de toda a programação e das informações sobre a nossa Romaria Jubilar. Um abraço grande em cada um que acompanharam essa nossa prosa e nos vemos no dia 9 de setembro em Aparecida. Tchau!